irmãs, queridos irmãos aqui presentes, nós só temos a agradecer ao nosso Mestre Jesus por esta manhã maravilhosa, em que tivemos como ponto inicial essas belíssimas músicas interpretadas pelo nosso coral Interlúdio. E tudo isso nos ajudou na preparação deste ambiente. A gente percebe que o ambiente está saturado de bons fluidos, muitos amigos espirituais aqui presentes, abraçando a todos nós num carinho todo especial. Espartaco, muito contente por esse momento, Batuíra também. Então nós só temos a agradecer a Deus, nosso Pai, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais acerca do Evangelho e também dessa doutrina que tanto nos anima, que tanto nos motiva, que tanto nos esclarece e nos acalma o coração, que é a doutrina espírita. Pedimos aos mentores espirituais que envolvam a nossa irmã Nena em vibrações de paz, de harmonia, que ela tenha certeza absoluta de que os benfeitores maiores estarão do seu lado e ao lado de todos nós, nos ajudando nesta manhã. Obrigado ao Senhor Jesus por tudo. Nos abençoe, nos ilumine os pensamentos e que nós estejamos sempre dispostos a cooperar na obra divina. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Apenas um aviso para quem está ali fora. Nós temos pelo menos uns 10 lugares aqui na frente, tá bom? Podem ficar sentados aqui. Apresentar a Dona Nena Galves é uma tarefa muito simples, uma vez que existem vínculos eternos que ligam o Batuíra ao nome da Dona Nena Galves. Dona Nena Galves é a esposa do seu Francisco Galves, que está sentado na última fileira lá, veio nos brindar com a sua presença hoje. Ambos pertencem e são os dirigentes primeiros do Centro Espírita União, que também foi fundado em 1964. É uma casa cinquentenária como a nossa. E desde essa época, até antes dessa época, já havia um vínculo fortíssimo entre a família Galves e a família Guilherme, o seu Espartaco, e eles sempre estiveram juntos. São duas casas, são duas almas gêmeas. Como nós estamos comemorando nesse ano, ao longo de todos os meses do nosso cinquentenário, com personagens ilustres do movimento espírita que estão aqui pelo menos 2 vezes por mês, a Dona Nena Galves, ela se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ela, além de tudo isso que nós comentamos, como o Elias muito bem lembrou logo no início, na abertura, era ela quem recebia Chico Xavier quando ele se deslocava de Pedro Leopoldo ou de Uberaba para São Paulo. E por força desse vínculo com Chico Xavier, ela registrou... Quantos livros, Dona Nena? 2 livros. O primeiro... 3, agora tem 3 livros, né? E todos esses momentos, essas experiências, estão registrados nesses livros, como ela mesmo diz, para que no futuro os jovens que virão após a era Chico possam ler, possam ter uma fonte de informação sobre coisas que realmente aconteceram. É um prazer muito grande recebê-la aqui hoje, Dona Nena, e que essas palavras iniciais sejam apenas um pequeno esboço, né, daquilo que a senhora vai nos brindar em seguida. Muito obrigado. Bom dia. 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 Bom
como disse o nosso companheiro, tão ligado aos nossos corações. Mas é Emmanuel que diz: muitos morões juntos não fazem cerca. E o Espiritismo precisa de uma cerca imensa para abrigar todas estas nossas almas que reencarnam na Terra. Então, estamos separados, mas não tanto que não nos unamos no trabalho da doutrina. Nós escolhemos hoje um assunto tão importante que vocês vão me permitir, em muitos trechos, ter que ler exatamente onde os nossos amigos espirituais registraram a influência dos espíritos aqui na Terra, em nós, na natureza, em todos os setores. Nós encontramos na lei mosaica, na Bíblia, que Moisés diz que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º descansou. É uma imagem realmente muito curiosa, mas nós homens temos tão pouca grandeza na dimensão do mundo espiritual e de Deus, que o criamos tudo à nossa imagem e semelhança. Como nós gostamos muito de descansar, é claro que Deus teria descansado também. E 6 dias é tão pouco para criar este universo tão grande, que esse dia de 24 horas é realmente aquela imagem que foi dada, mas em períodos deve até a criação ter sido para que depois Deus deixasse que nós, como co-criadores, dessemos esta continuidade. Ele não descansa nunca, mas continua criando de outra maneira. Mas é curioso que nós encontramos sempre imagem de Deus ou dos espíritos vestidos e revestidos como nós somos. Por exemplo, Deus, nós somos criados à imagem e semelhança nossa. É aquele homem sentado no trono, de barbas brancas, descansando. É difícil imaginar Deus de outra maneira que num ser como nós, o ser supremo, criador de todas as coisas. Tem que ser assim. O Espírito tem que ser criado como nós somos, porque nós somos os maiores. Então, fomos criando também estas imagens através dos seres espirituais. A mitologia grega também não mudou. Criou todos os seus mitos à semelhança dos homens. Então nós vemos os deuses dos mares, a deusa da caça, a do amor, todos com semelhança de homens. Porque é a única imagem que nós temos condição de registrar. E, sem dúvida, quando fosse criando esta imagem de espíritos, também se criaram os gnomos, os duendes. E é muito comum hoje a gente observar estas figurinhas sendo vendidas com roupas coloridas, verde, vermelha, amarela, e até muita gente orando, pedindo proteção a estes espíritos. E não raras vezes perguntam assim: mas eles existem? É a nossa pouca criatividade como encarnados. Realmente, porque a gente não tem outra condição. Nós sabemos que depois também se deu no misticismo da África uma condição que as próprias outras religiões deram a eles o direito dos mares, das águas, da natureza, das florestas, toda a interpretação da influência da natureza de todas as entidades espirituais. Mas e a doutrina espírita,
que diz a doutrina espírita quando a gente, pela lógica, precisa responder como estas perguntas? Mas os gnomos existem? E os duendes que são? Como Deus criou o mundo e o universo? A doutrina espírita, ela é belíssima pela lógica e conceituação que ela traz de todas aquelas respostas que muitas vezes ainda nós não temos condição de ter. Nós vamos ler o trecho que diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Leon Denis. Este livro é belíssimo. É exatamente, depois foi também por Herculano desdobrada esta frase para mostrar exatamente da grandeza que é a criação divina na natureza e a influência que existem e que atuam esses espíritos em toda a natureza. E por que não eles haveriam de atuar em nossas vidas? Porque nós fizemos parte. Nós dormimos na pedra, sim, nos agitamos no vegetal, crescemos no animal, temos razão e consciência. Ora, é natural que esta influência traga, acima de tudo, esta versatilidade que muitas vezes nós não podemos entender. Vamos observar, porque estudando toda esta influência dos espíritos, e que nós vemos que muitas vezes, até nós como espíritas, queremos trazer muito mais o mundo dos espíritos para a Terra, que elevar a Terra para o mundo espiritual. Então, às vezes, a gente observa a dificuldade que sentimos em aceitar que o mundo espiritual, na sua grandeza, é igual que ele traz o seu trabalho de reencarnação na Terra. Então, que a doutrina espírita seja só aquela que pode conversar com os mortos através do fenômeno mediúnico. Tudo é mediúnico na vida. Mediunidade quer dizer interferência, ser médium, tudo é. Então, a ser aprendeu que os espíritos têm que se comunicar só através da psicografia, da vidência, da mediunidade. Não, é esse interlaço que nós temos com os espíritos e ele conosco é muito maior. Mas nós não fomos criados para ficar chumbados à terra, esperando que os espíritos venham se comunicar conosco. Nós é que precisamos criar asas e volitar para crescer no mundo espiritual e atingirmos para que fomos criados. E é essa exatamente a dificuldade da vida. Sentir o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Como espíritas, às vezes, vim na sessão, receber o espírito, falar conosco por misericórdia, por esmola, que eles nos trazem muitas vezes, esses espíritos magníficos, as suas migalhas, para que nós possamos ter este amor uns pelos outros. Nós fomos criados para uma finalidade muito maior. E não valorizamos, que é o pior. Quase nunca valorizamos esta grandeza do mundo espiritual e da criação divina e do sentido da vida. Então,
trazemos, às vezes, esta mentalidade que tudo seja para que eles estejam aos nossos pés, porque nós somos os reis e senhores. Tudo tem a nossa imagem, até Deus tem a nossa imagem. Imagina o resto dos espíritos. Então, isto é realmente de uma vaidade, de uma pequenez, que todos trazemos pelo sentido da nossa pouca evolução. E o que dizem os espíritos? Vamos ver, porque a doutrina espírita é uma doutrina tão atual, ela responde sim a todas as nossas curiosidades. Vamos ver o que diz Kardec. Kardec, na Revista Espírita, 1860, diz: o espírito não preside de um modo particular a formação das flores. O espírito elementar, veja, o espírito, antes de passar por uma série animal, dirige ação fluídica na criação. No vegetal, este ainda não está encarnado, mas não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas, tendo já vivido bastante para adquirir a ciência não necessária à sua missão. O espírito, não tendo vivido ainda, mesmo na vida animal, ele já traz aquele sentido da criação. Na Revista Espírita, 1860, o gênio das flores. Nós também temos, sobre o assunto dos elementais, nós temos no Livro dos Médiuns, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos, se não me engano, pergunta 435, também sobre o assunto. Vamos ver o que nos diz André Luiz através da psicografia de Chico. No Nosso Lar, capítulo 50, Narcisa chamou alguém com expressão que não podia compreender. Eram 8 entidades atendendo-lhe o chamado, para informar sobre o encontro de árvores, mangueiras e eucaliptos. São servidores comuns do reino vegetal. Nem Narcisa, no mundo espiritual, podia entender essas entidades que volitavam na floresta. No roteiro, lição 9, compõe a humanidade mais de 20 milhões de almas, bilhões, conscientes desencarnadas, e bilhões de inteligências subhumanas. São irmãos infinitamente distantes do mundo moral, quase nada diferindo dos irracionais, e não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Veja que bonito, não tem a mínima condição moral. Então, se nós observarmos que dentro deste conceito, nós vamos sentir, pela explicação da doutrina espírita, por Kardec, por André Luiz, por Leon Denis, que o sentido da vida é a moral. Sem dúvida nenhuma, é para isto que veio o Espiritismo. No começo se entendia que até a caridade que o espírita fazia, oferecendo, né, a parte material, era para isso que tinha vindo o Espiritismo. E até muitas vezes, nas mesmas comunicações, os médiuns diziam: nesta mesa branca da caridade. Era uma maneira que ainda não se tinha estudado com a profundidade de aqui veio a doutrina espírita. Será que o sentido da vida é comprar um apartamento cada vez melhor, se pudermos, trocar o carro todo ano, viajar o mais possível?
e depois trazendo isto para os filhos como uma continuidade de herança. Mas que tipo de herança? Que nós deixamos tudo aqui depois, e se é só esta herança e o sentido da vida, nada fizemos. Então, nós vemos como André Luiz explica também o sentido da vida. No livro Libertação, no capítulo 4, pigmeus, semelhante a duendes, são inteligências subhumanas, são milhares de criaturas utilizadas nos rudes serviços da natureza, que movimentam-se nesses sítios de posição infraterrestres. A ignorância não lhes confere a glória da responsabilidade. A nós já está começando. Situam-se entre o raciocínio fragmentado e o macacoide. É a ideia simples do homem primitivo. Afeiçoam-se às personalidades encarnadas, obedecem espíritos prepotentes que dominam em paragens como esta. Guardam a ingenuidade do selvagem, a fidelidade do cão e o contato com certos indivíduos são inclinados ao bem e ao mal. Então, nós observamos que este entrosamento de inteligências que povoam aqui a nossa Terra, um planeta tão pequeno, quando nós olhamos e imaginamos o universo, a gente observa que é preciso parar e meditar, que nós temos um caminho imenso percorrido desde a pedra, mas temos um caminho imenso para percorrer até a angelitude. São estágios. E todos nós, todos os espíritos têm uma função de trabalho. E que tipo de trabalho? Que nos ajudamos uns aos outros, que nos devemos ajudar no processo evolutivo. Hoje não se compreende mais que a gente não divida estes talentos. Quem sabe mais tem que ensinar mais. Quem pode mais tem que amparar o que pode menos. Isto chama lei da conservação do nosso próprio planeta. Quem isso não faz, ainda não aprendeu o sentido moral que nos traz todas as lições do Evangelho. E quando nós formos estudar, por que fomos estudar este assunto? É muito mais fácil imaginar esses bonequinhos feitos duendes, através destas figuras mitológicas, nos trazendo a imagem de espíritos que nos amparem. Vocês vão me permitir que eu conte um episódio acontecido, e é por isso, depois desse episódio, que eu me detive a procurar sobre estes espíritos em toda a codificação e aos livros de André Luiz. Em 1984, foi diagnosticado ao Galves uma enfermidade no fêmur de uma das pernas. E aquilo vinha se agravando de tal maneira, muito séria, porque até hoje esta enfermidade não tem um processo de cura, chama-se PEIGE, é uma enfermidade nos ossos. Na época, Chico começou a insinuar que deveríamos procurar um médium que trabalhava em Goiás. Chico tinha muito cuidado, porque família de médicos, filho, genro médico, interferir nesta parte
mediunidade, fenômenos, cirurgias, cura. Chico era muito cuidadoso para não, muitas vezes, desautorizar o que a ciência dizia. Mas a ciência nada tinha e nada tem sobre o assunto. E realmente demoramos muito a aceitar o convite, até pelo conhecimento doutrinário que nós tínhamos sobre ele. Mas Chico falava tanto sobre esse médium, ele chamava-se Antônio, e recebia um espírito chamado Dr. Ricardo. Eram realmente as cirurgias que ele fazia, eram espantosas. Usavam bisturi, tesoura, agulha, linha, isso sem o mínimo cuidado de asepsia, sem nada. Aonde ele operava era uma casa rústica e o chão da janela da rua era de terra, janela aberta, doente deitado. Então, claro, isso assusta terrivelmente, porque a gente sabe o cuidado que deve ter apenas com um corte no dedo. Imagina abrindo uma barriga ou uma garganta, ou no caso que seria a perna. Bom, mas como a coisa estava se agravando muito, decidimos aceitar o convite de Chico. Galves, numa manhã, levanta. Até vou confessar para vocês que eu fui contrariada. Mas ele manifestou a ideia de ir conversar com o médium. Como o caminho, Uberaba, era metade do caminho para Goiás, nós pernoitamos na casa de Chico. Chegamos e dissemos: Chico, nós vamos visitar o Antônio, que já o conhecíamos da casa de Chico. Chegando lá, antes de sair, de manhã, na hora do café, vimos que Chico já estava vestido. Ele disse: eu vou com vocês. Eu, sinceramente, senti um alívio muito grande. Porque eu disse: era Chico. Eu disse: Chico, esse espírito pelo menos nos salva de alguma coisa mais grave. Então, fomos em caravana para Goiás. Mas preocupada. Chegando lá, fomos recebidos realmente pelo médium com muita alegria, mas eu tudo olhava desconfiada. Então, ele nos colocou num quartinho em que a janela dava para essa rua de terra. Eu olhei pela janela. Chico deitou-se numa cama, Galves na outra. Tudo era muito rústico. A enfermaria, onde os doentes iam depois de operada, eram todos colchões no chão, e eles saíam da cirurgia e deitavam no chão por umas horas. Muito bem, começava o tratamento. Eu achava que ia ser uma consulta, mas quando o médium pediu os instrumentos, eu fiquei lívida. E uma frase terrível saiu da minha boca: foi preciso vir tão longe para isto? Porque ele trouxe uma serra enorme, eu achei que ia cortar a perna. Então, numa cuba, agulha, tesoura, bisturi. Bom, o Chico pediu que eu saísse do quarto. Estava atrapalhando a cirurgia. A minha vibração atrapalhava a cirurgia. E ele cortou, cerrou o osso que estava deteriorado. Eu depois vi a parede onde espirrou aquele preto. Toda a parede ficou suja, porque ele limpou, cerrou com aquela serra, uma serra, um disco,
costurou, tudo sem anestesia. Um corte imenso, desse tamanho que hoje, quando ele passa pelo médico e perguntam, tem difícil explicação. Quando nós chegamos, depois, eu já restabelecida, acabou a cirurgia, ele foi deitar-se no colchão com os outros, não sentiu nada, sem anestesia. Os doentes não sentiam absolutamente nada. Era espantoso. O médium, talvez para me dar uma lição, pedia, talvez não, com certeza, pediu que eu o ajudasse em outras cirurgias. Foi um dia difícil. Numa delas, começou a tirar os órgãos, deslocar. Eu dizia, ele não vai acertar colocar os não vai. Um balde ao lado, eu na cabeceira. Um balde ao lado, ele pegava a seringa e tirava aquela parte que fica mais cheia de água, de pus, de coisa da barriga, e jogava no balde. Era tudo tão primitivo, tão difícil para mim ver aquilo. Mas ainda outra coisa que hoje, quando muita gente fica paparicando um médium, seja ele psicográfico, seja ele vidente ou de cura, este médium, entre uma cirurgia e outra, ia para a copa, uma cozinhinha que tinha ao lado, fumar um cigarrinho. Inexplicável que sem nem explicação a gente vê como mediunidade não tem nada a ver com santidade. O importante é que nós sejamos médios trabalhando a nossa moral para uma evolução melhor. Isso sim, e que possamos, através da mediunidade, fazer alguma coisa de melhor. Chico dizia, vamos logo ver o Antônio, porque ele não vai ficar muito tempo. E não ficou. Logo desencarnou, porque esta mediunidade de cura é uma mediunidade que atrai, realmente atrai muitas pessoas e muitos favores. É muito difícil separar na terra, quando nós estamos com os pés no chão, estas possibilidades até de ganho fácil. Bom, nós viemos, eu perguntei ao meu filho, porque ele disse, bom, vocês têm filho médico? Então pegue ele para tirar os pontos. Nós viemos, meu filho é espírita. E depois de 7 dias tirou os pontos. Eu perguntei a ele, para fazer uma cirurgia destas, quanto tempo vocês demorariam? Ele disse, entre anestesia, limpeza e costurar, realmente 1 hora, quando mínimo 1 hora. Ele fez em 20 minutos. Chico estava lá deitado e naturalmente Chico não ia dizer qual foi a participação dele na cirurgia. Só falava da grandeza da mediunidade deste médium, que realmente fez coisas belíssimas. Eu naquele dia fiquei espantado de ver o que era tirar a amígdala com 10 dedos num segundo, sem sangue, estancando assim. Então nós vemos essa beleza que a mediunidade, como dissemos, não tem nada a ver com santidade. Podemos ter em qualquer religião. É por isso que quando se diz os milagres que só eram conferidos na religião católica, hoje explicados, não é da religião católica. E nem os fenômenos espírita de espiritação. É do ser humano. É comprovado.
e a ciência está estudando, e nós chegaremos um dia a realmente entender muito, muito disto. Bom, o Chico, no caminho de volta para Uberaba, falando da cirurgia, ele percebia que eu queria saber o porquê, como isso podia acontecer, porque realmente as pessoas acreditarem sem buscar é ruim, mas duvidar demais também é. Então, o Chico explicou que Arigó trabalhava com, eu não me lembro exatamente quantos milhares de elementares, mas esse médium Antônio trabalhava com 3 vezes mais do que o Arigó. E qual é esse trabalho? Esse trabalho deles, como nos ensina depois André Luiz, em Libertação, Narcisa, em Roteiro, é exatamente obedecendo aqueles que estarão no comando para que eles possam fazer o trabalho que seria feito. Vamos imaginar num hospital, aquele que seca o pus, aquele que limpa, que joga gás fora, que esteriliza, que lava. É eles que fazem, regidos pelos grandes médicos do mundo espiritual. É perfeita a cirurgia espiritual, se pensarmos assim. Existem desde aqueles que limpam, tiram aquela sujeira, fazem toda a asepsia no comando dos maiores. E o médium usa as mãos para o encarnado. Então veja que beleza. Nas grandes catástrofes da natureza, também eles é que estão apostos, puxando o corpo do lodo, tirando do meio da lama, todos baixo o comando dos maiores espíritos. Então, quando eles dizem, e eles curam, mas os duendes têm o dom de curar, então vamos orar para eles. Não. Eles são comandados a um trabalho de menor categoria, porque eles ainda não trazem a responsabilidade do moral, daquilo que nós precisamos desenvolver para hoje nós podemos trabalhar melhor o nosso caminho de evolução. Então, se nós imaginarmos que nesse entrosamento da natureza é tão bonito quando nós vemos que tem que acontecer esses tsunamis, esses catástrofes, às vezes até por invigilância do homem, o mundo espiritual se põe a postos para acudir a todos estes que desencarnam. Eles retiram com os cães farejadores do meio da lama, puxam estes espíritos e conseguem fazer com que os outros de maior evolução os levem para um mundo melhor. Que beleza, que esperança que nos dá em tudo. Não é orar para um gnomo que ele vai nos curar. Absolutamente. Ele não tem o dom da cura. Ele tem sim a submissão que ele precisa para crescer e ter oportunidade. Assim como nós devíamos ter, adquirindo responsabilidade. Responsabilidade em tudo. Principalmente a responsabilidade dentro da doutrina. Porque quem é espírita e conhece o espiritismo, realmente sentir que nós estamos no meio de uma influência espiritual tão grande entre bons, maus, menos bons, só com instinto, gênios, querubins. É muito bonito. E saber com quem nós precisamos contar. Então, ser espírita. O que é ser espírita?
é ter sentido da vida. O que é a vida? Não é vida aqui. Porque a hora que nós deixarmos de respirar, nós vamos continuar vivendo como vivem todos estes espíritos. Qual é o nosso sentido de vida? Quando a gente menospreza a educação e a saúde, e a gente vê que este mundo espiritual se dedica tanto para que nós possamos ter alguma coisa de mais saúde para trabalhar, como por exemplo no caso, depois desta cirurgia, Galves e nós tivemos 20 e tantos anos, quase 30 a mais. Seria para comprar mais uma propriedade? Trocar quantas vezes o automóvel? Ou ir ficar percorrendo o mundo daqui para lá, dali para cá? Tantos espíritos trabalharam em benefício dessa perna, que nada mais melhor seria caminhar fazendo alguma coisa em benefício de alguém. Educar, crescer, evoluir, até que o mundo espiritual possa permitir que nós possamos realmente ter uma condição de sentir o sentido da vida. Há pouco tempo, Geraldo sabe, nós passamos por uma cirurgia de risco, 2 graves. E eu, quando orava, pensava, bom, se chegou a hora do testemunho nós teremos que dar. E a vida continua, só não vou respirar oxigênio, mas naturalmente nós vamos continuar respirando esta atmosfera também da Terra. Mas o importante é não trazer o mundo espiritual só para a Terra, porque o planeta Terra não foi criado para isso. Não. Veja, nós começamos na pedra para querer evoluir e crescer. Então nós temos que crescer juntos, crescer mais, porque este é o sentido da vida. Crescimento moral, e muitas vezes a gente sabe que a dificuldade de nós crescermos moralmente é muito maior do que crescer intelectualmente. Para crescer intelectualmente, nós precisamos apenas ter um QI que nos ajude, condições de frequentar a escola, e a gente pode ter realmente uma posição melhor. Agora, a moral, esta dá realmente sacrifícios. Deixarmos de ser egoístas, vaidosos, prepotentes, orgulhosos. Isso é uma humildade espiritual que é muito mais difícil de arrancar de nosso espírito do que muitas vezes a de roupa. A de roupa é mais simples, mas o espírito, quando não se desprende ainda destas condições, ainda não aprendeu o sentido da vida. Ainda estamos no barro, no chão, na terra. Precisamos crescer. Para isso fomos criados, para sermos seres angelicais. Agora é difícil. Pelas tentações que a terra nos oferece, temos que confessar que também não é fácil. Porque quando nós estamos encarnados, nós passamos por todas as sensações da terra. Até para esse descanso tão necessário. Às vezes eu preciso descansar a cabeça. Como descansar a cabeça? A cabeça, umas horas de sono já descansa. Não precisa. O que nós queremos muitas vezes é levar o corpo aonde não há necessidade para descansar. Então, o ser humano ainda pensa muito pequeno. Não somos como os elementais, mas nós estamos caminhando, graças a Deus, e a doutrina espírita nos trouxe uma responsabilidade e nos trouxe, acima de tudo, um conhecimento profundo. Nós observamos
que hoje nós temos muito livro. E o que impera muito é o romance. Nada contra o romance. Porque numa hora que a gente está muito cansada, ler um bom romance não é ruim. Mas deixar de ler Leon Denis, Kardec, a Revista Espírita, estudar as obras de André Luiz, conhecer profundamente. Não é ler. Você já leu? Li quanto? Há 30 anos. Não. Vamos estudar, ler, reler. Como nós dissemos, ficamos assustadas. A coletânea inteira tem. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, André Luiz, Leon Denis. Todos têm sobre os elementais. E pouca gente sabe a importância deles até no universo. É bonito, muito bonito, quando a gente sente que está até protegido por todas estas forças que são guiadas no mundo espiritual para uma condição maior. Quando a gente vê, às vezes, essas coisas pequenas em outras religiões, se a religião não faz um homem melhor, para que religião? A religião é religar o homem a Deus. É preciso que a religião nos faça melhor. Se a religião não nos faz melhor, qualquer uma serve, ou nenhuma. Precisamos ser melhores do que somos. Não se compreende uma religião de outra maneira sem respeitar o ser humano. Quando se respeita o ser humano, é porque já se começou a aprender a amar e já se conhece o sentido da vida. Vocês vão me perdoar que eu falei muita coisa pessoal hoje, mas o Geraldo disse que queria que eu falasse alguma coisa sobre o Chico. E realmente falar de espiritismo, quem conviveu com o Chico, não trazer a vocês uma coisa tão bonita acontecida com ele. Agora eu te pergunto, Chico não foi operado pelo Antônio. Dizia ele que não queria, porque o que ele tinha de bom, que ele tinha trazido, e o que ele tinha de ruim, que ele tinha perdido, ele queria levar com ele. Por isso, naquele documento que ele deixou, ele não deu seus órgãos para transplante, mas também não pegou de ninguém. Lhe ofereceram para que ele pudesse ter o olho bem cedo melhor. Não aceitou. E não aceitava ser operado por nenhum médium, nem pelo Arigó, nem pelo Antônio, mas quis que o Galvez operasse. Era Chico. Chico era Chico. Espírito em hierarquia maior. Sabia do que nós precisávamos. Muitos de nós precisam dos elementares. O espírito protetor maior, já não. Chico era Chico. Que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre.